Irmãos, nós estamos então agora, nesse mês de maio, nosso mês da família. E pensando sobre o que a gente iria falar hoje, eu achei que fosse prudente a gente falar sobre a família que cuida das famílias, né? Na verdade, o título da mensagem é uma pergunta e uma afirmação. Eu sei que a igreja é composta por famílias. Se você está aqui, você representa a sua família, seja de quantas pessoas ela é, seja de uma, seja de 5, seja de 10 pessoas. Então a nossa igreja, ela é composta por famílias. Na verdade, a igreja do Senhor é composta por famílias. Mas a gente vê muito por aí, por exemplo, igrejas chamada Família Church, ou venha ser família com a gente, alguns slogans desse jeito. Isso para mim talvez não seja uma afirmação. E é sobre isso que eu queria que a gente conversasse hoje. E famílias são igreja, mas a igreja se comporta como família. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 15, o versículo 7. Mas antes da gente ler esse texto, eu quero te contar a história, na verdade, que me inspirou nessa mensagem. Eu estava assistindo com Natália um programa de TV, e nesse programa, ele é um programa onde as pessoas são levadas a um lugar inóspito e elas precisam sobreviver lá durante um tempo, um período grande de tempo. E, na verdade, nesse programa, elas são levadas a esse lugar em grupos. Então, formam-se o que eles chamam de tribos, com várias pessoas ali, e colocam 3 tribos divididas em lugares, em espaços diferentes, mas na mesma região ali. Eventualmente, essas tribos se encontram e discutem se seriam melhor que elas andassem juntas ou separadas. Por que isso? Porque lá eles precisam caçar para sobreviver. E para você caçar para sobreviver, com mais pessoas é melhor. Só que significa que você precisa de mais caça. Então nem sempre é uma conta que é fácil de fazer. E às vezes, a maneira que o outro tem de caçar não é muito produtiva para aquele espaço lá, para aquele período. Então, as pessoas às vezes acham que é melhor uma tribo que seja munida de machados e lanças, do que uma tribo que tem arco e flecha, por exemplo. E aí começa a desenrolar ali o andar da história. Uma dessas tribos, ela tinha um ritmo de funcionar. Então eles saíam todos os dias para caçar, eles colocaram regras e eles iam fazer a caça e voltavam. Mas um dos membros dessa tribo não tinha o mesmo ritmo. Ele tinha um porte físico mais parecido com o meu, com a barriga um pouco mais avantajada. E aí ele ia durante um dia de caça. A gente está falando de um espaço que ele não tem chinelo para usar. E ele ia para a caça. No dia seguinte, ele estava todo acabado. A perna doía, as costas doía, os pés estavam doídos, mais feridos do que os outros. Mas todo mundo precisava sair para a caça. Com o passar do tempo e com a falta de recursos também, aquilo foi ficando mais difícil para aquela pessoa. E aquele homem começou a não ir à caça sempre. Isso gerou um desconforto no grupo. Por quê? Porque quando uma pessoa não vai, ela sobrecarrega as outras, que precisam caçar mais. E precisam dar da caça que caçaram para ele. E aquele grupo começou a falar mal daquele rapaz. Ele não ajuda, ele não é bom para a gente, ele não usa a inteligência, talvez, para ajudar, ele fica aqui dormindo o dia todo. E, com isso, foi se diminuindo os recursos disponíveis e a tensão foi aumentando. Passaram algum tempo, na última semana, nós estamos falando de 7 dias, eles não tinham conseguido nada para comer, nada. Estavam sobrevivendo de água. E os nervos já à flor da pele, a tribo desse rapaz se encontra com outra tribo. E começa a falar mal dele. Porque ele é isso, porque é aquilo, porque não deveria estar num programa desse, porque não deveria estar fazendo isso, e está aqui, está sendo um peso, e blá, 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 blá. E enquanto eles estão falando mal, o rapaz chega com um peixe gigante, assim, gigante, que alimentaria as 2 tribos facilmente. E aí se cria um ambiente, como é que eu vou explicar? Uma situação muito ruim, porque a tribo que estava ouvindo o pessoal falar mal dele, vê uma outra resposta, né? Falou, alguém
não me parece que vocês estão falando está funcionando. E o cara chega, coloca na mesa, chama outra tribo para comer também, e eles vão assar aquilo ali. O rapaz claramente sabia que estava passando por aquilo. Enquanto eles comem, uma manada de elefantes, é manada também que fala? Não lembro, não sei. Mas um grupo de elefantes estão, em torno de 10 elefantes estão comendo. E a cena é essa, eles estão almoçando ali, enquanto eles assistem àqueles elefantes juntos, bebendo água. E aquele rapaz faz uma reflexão muito interessante. Ele diz, olha para esses elefantes, olha o tamanho desses animais. Eles podem ser páreo para absolutamente qualquer outro animal que venha enfrentá-los. Mas ainda assim eles decidem andar em conjunto. Essa reflexão que esse homem faz quebra, obviamente, a perna do grupo inteiro. E todos ali começam a ter o coração um pouco quebrantado, começam a pedir perdão pelo que tinham falado dele. E há ali uma ação em que as pessoas começam a reconhecer o valor de cada pessoa no grupo ali. Olhando para aqueles elefantes, conseguem enxergar que por mais que a gente tenha as melhores habilidades, as melhores técnicas, outra vez os melhores armamentos, nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Tanto que quem percebe isso não é Adão. No início da criação não é Adão que fala, Deus, eu estou aqui e eu sinto falta de alguém para conversar, Deus. Eu sinto falta de alguém igual. Não é Adão que faz isso. É Deus que olha para ele e fala, não é bom que você viva sozinho. E é o próprio Deus que cria a família. Dessa reflexão aqui, e munido desse pensamento, nós vamos ler o que Paulo recomenda à igreja que está situada em Roma. Eu quero te dar um contexto. Roma é o centro do império. É o lugar onde se encontram as regiões que são dominadas, inclusive a Judéia. Roma é um centro que não é governado pelo que os judeus estão acostumados. Então ali há uma religião extremamente sincrética, há uma série de culturas misturadas naquele meio ali. E ali surge a igreja do Senhor. E Paulo escreve a essas pessoas diferentes. Lembrem-se que Jesus era um judeu. Então, o evangelho floresce também no meio dos judeus. Aqui na igreja de Roma haviam judeus. Mas havia um que a gente chama de gentios, pessoas que não são judias. Pessoas que não têm essa mesma instrução do Cristo, ou dos judeus para receber os ensinos de Cristo. E para essa igreja, Paulo está escrevendo, que está lá em Romanos capítulo 15, versículo 7. Diz assim, na minha versão, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Vou repetir. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. O que esse texto está dizendo aqui, apesar de simples e direto? Essa é uma ordem de Paulo. O texto aqui está, minha mãe é professora de português, ficaria orgulhosíssima de ouvir falando isso. Tá? O verbo está no imperativo, está dizendo, acolham. Não é uma suposição de Paulo, não é que ele está te dando essa ideia, ele não está te dando um conselho, ele está dizendo, faça isso. Paulo, investido pelo poder e pela autoridade de apóstolo que o próprio Deus lhe deu, está dizendo, acolham uns aos outros. Essa palavra acolher, ela tem na Bíblia vários exemplos. Mas eu escolhi um do próprio Jesus. Jesus usa a mesma palavra lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 37. Ela significa oferecer um refúgio, proteção, conforto físico, abrigar ou amparar. Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus faz essa analogia e usa a palavra acolhimento. Assim, estou na versão King James. Eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não aceitaram. Então pense nessa imagem de uma galinha que se coloca os seus pintinhos abaixo das suas asas, quase como se ela tivesse assentada e no pouco espaço que sobra do seu corpo, os pintinhos estivessem alocados ali dentro das suas penas.
Essa analogia de Jesus do acolhimento mostra algumas coisas sobre esse tipo de atitude. Por exemplo, que para acolher eu preciso trazer para o peito, eu preciso trazer para perto. Eu não consigo acolher alguém à distância. Hoje o que muito se discute, eu sou muito a favor da tecnologia, no uso da tecnologia na igreja, porque nós somos altamente tecnológicos hoje. Uma vez um menino falou assim para mim: pastor, na época da pandemia, né, eu não gosto desse negócio de EBD online. Eu não gosto desse negócio de online, meu negócio é presencial. Eu falei: mentiroso. Mentiroso porque você vai para a escola usando o Waze. Aí chega lá na escola, você fica brincando com os amigos ali no celular. Aí você sai de lá conversando com o pessoal, chega em casa, entra num grupo que é o Discord. Alguns não vão entender o que eu estou falando, mas os meninos entendem. E eles vão ali jogar online uns com os outros. E o tempo que a gente não está aí, a gente está fazendo o quê? Está conversando. Como é que você conversa? A maioria das conversas que você conversa hoje, meu irmão, pelo WhatsApp, não é? Então, a nossa interação já é online. E a igreja entendeu isso. Nós transmitimos o nosso culto. Para quem não pode estar presente, para quem está doente, para quem não pôde vir à igreja, para quem acordou atrasado, pode participar do que a gente está fazendo aqui. Agora, acolher essas pessoas é um pouco mais difícil. Porque eu posso fazer uma ligação? Posso. Eu posso mandar uma mensagem? Posso. Mas eu tenho dificuldade de sentir a dor que aquele irmão está sentindo. Porque eu não consigo colar peito com peito. Essa semana, nós estávamos orando por um irmão, e a gente encontrou ele aqui, e ele me deu um abraço, cara, e ele começou a chorar. E ele chorou a ponto de molhar aqui o meu ombro. Na verdade, foi o ombro de cá. A ponto de molhar o meu ombro. Esse tipo de sentimento a gente só tem com quem está no peito. Não tem jeito. Então, quando alguém começa a participar das nossas coisas online, o que a gente geralmente diz para essas pessoas? Olha, procure um lugar que esteja perto de você. Alguém que entenda a sua dor, o seu dia a dia, os seus custos, suas dificuldades, as suas lutas pessoais. Eu não sei exatamente o que você está vivendo, porque nós não fazemos parte do mesmo contexto. Mas como igreja, a gente consegue ter isso. Eu consigo trazer para perto. Então, pense que essa palavra acolher necessita de que as pessoas sejam tragas para o peito, mas para isso eu preciso de abrir as asas. Eu preciso abrir para que as pessoas consigam entrar nesse mundo. Eu preciso que os meus braços estejam abertos para que eu possa trazer as pessoas para o peito. O que acontece é que a Bíblia trata a família, a igreja, e faz esse paralelo com família. Pedro escreve a carta e ele institui isso como hoje a gente conhece e a gente se fala, tratarmos uns aos outros como irmãos. Lá, 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Paulo aqui está dando exemplo do que Cristo fez conosco. Paulo está dizendo aqui, olha, acolher são as características, é uma característica daquilo que Deus fez com você, que Jesus está tentando fazer com o seu povo, trazer para perto. E Pedro institui uma coisa que parece que vai além ainda. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro fala: amem, o verbo está no imperativo também, amem uns aos outros como irmãos. Pedro está dizendo que o nosso relacionamento como igreja se parece ou deve ser como um relacionamento familiar. Como que é um relacionamento de irmãos? Relacionamento de irmão, ele é um dos poucos que não tem como a gente desgarrar. É impossível que você se distancie a tal ponto da sua família que o seu irmão deixe de ser seu irmão. Já parou para pensar nisso? A pessoa que você chama de irmão, para aqueles que têm irmãos naturais, ele pode brigar com você, ele pode te ferir, ele pode te xingar, ele pode te ofender, ele pode até atentar contra a sua vida. Nada do que ele faça muda o fato de que ele continua sendo seu irmão. Não há nenhuma hipótese. E o direito coloca isso diferente até para os pais. Por exemplo, o direito trata que quando um filho atenta contra a vida do pai para tentar conseguir herança, ele pode perder parte da herança. Mas o irmão não tem essa deserdação, é impossível.
É impossível que alguém seja separado do seu irmão. Esses dias eu vi um vídeo na internet que um policial faz uma abordagem e encontra o irmão que estava separado dele há 30 anos. Não tem como. O tempo, a distância, a dificuldade, as brigas, as lutas, absolutamente qualquer coisa que acontece com você, nada disso vai separar do seu irmão. Fica até um adendo para você que tem o seu irmão aí, especialmente os nossos menores, que os irmãos gostam de brigar um pouco. Esquece. Ou você tem um bom relacionamento com ele, você vai brigar o resto da sua vida com alguém. Porque não tem como mudar isso. Não tem como a gente mudar aquilo que nós nascemos com ele. E o que Pedro está querendo que a gente faça é: ame essas pessoas como você ama os seus irmãos. Quando você chega na igreja e fala, bom dia, meu irmão, o que eu estou instituindo para você nas palavras que eu estou dizendo? É que se hoje você me ofender, se hoje você me machucar, se hoje você me ferir, se hoje você me trair, não importa o que você faça, eu continuo sendo seu irmão. Hoje à noite nós vamos falar a respeito de uma das histórias que fala a respeito de traição e problemática entre irmãos. E essa história nos mostra como nem mudar de país, nem mudar de cidade, nem ser oprimido, massacrado pelo irmão, muda o que eles de fato são, irmãos. Então o que Paulo está dizendo para a gente é: aprendam, igreja, vocês são sim uma família. Vocês são sim pessoas conectadas. Vocês foram conectados por laço de sangue também. Só que o sangue que une você ao seu irmão natural tem muito menos força do que o sangue que uniu você ao seu irmão da igreja. O sangue que une você com a pessoa que você chama de irmão dentro da sua casa, que você cresceu junto, que você brigou, que você bateu, que você discutiu, que você chorou depois de ter brigado, segundos depois, esse laço é inferior ao sangue, ao poder do sangue que uniu eu e você. Logo, o valor que a gente precisa dar para o que a gente chama de irmão tem que ser ainda maior do que o valor que a gente dá para as pessoas da nossa família. Isso é muito sério. Eu estou dizendo, na verdade, aqui, eu vou até repetir essa frase, deveria ser igual, é o que Pedro está dizendo. Amem-se uns aos outros como você ama. Não que você tem que dar mais valor aos da igreja que a sua família. Vou retirar o que eu falei, tá? Não que você tem que dar mais valores da igreja como a sua família, mas que os da igreja são como a sua família. Isso é tão sério. E é por conta desse motivo que a igreja do Senhor sofre o que ela sofre. Sofre de ter a imagem riscada e arranhada. Por quê, gente? Porque as pessoas chegam na igreja e ouvem a gente encontrando uns aos outros na igreja. Meu irmão, como é que você está? E a gente dá um abraço e chama o outro de irmão. E as pessoas que não têm esse tipo de relacionamento olham para isso. Que legal, está chamando ele de irmão. Está chamando ele de alguém parecido. Então elas chegam nas nossas igrejas buscando o quê? Alguém para chamar de irmão. Acolhimento. Buscando alguém que esteja com os braços abertos e possa trazer para dentro do peito. Quando elas não encontram isso, elas acham que nós somos hipócritas. Que o que a gente fala aqui, o que a gente prega aqui, tem nada a ver com o que a gente vive. Há um texto bíblico, está narrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que conta a respeito de um jantar que Jesus foi convidado, junto com fariseus. Os fariseus, lembram vocês, que guardavam muito bem a lei. A lei que, na verdade, tinha sua interpretação, hoje a gente vai falar muito disso no EBD, tinha sua interpretação guiada pelo que eles entendiam de lei. E aí os fariseus viviam pensando em que a lei tem que ser a qualquer preço, a qualquer custo, na sua literalidade preservada. Então eles vão para esse jantar com Jesus. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 37. Sabendo que Jesus estava lá, uma mulher vai até o encontro dele. Essa mulher derrama um tipo de perfume nos pés de Jesus e seca esse perfume com os cabelos. As pessoas dali sabiam que aquela mulher era uma pecadora. Isso significa que provavelmente o seu pecado era público, tá? Por quê? Porque todos que estavam em volta daquela mesa eram pecadores, fato. Mas a Bíblia não menciona isso. Menciona que aquela mulher era tida como pecadora. Ou seja, o que ela fazia de pecado era público. Todos conheciam a sua história. O fariseu, sabendo disso, o que ele faz? Ele fala, essa mulher não deveria estar no nosso meio. Ela não deveria aqui estar sentada. Aliás, ele pensa, se Jesus fosse um profeta mesmo, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Só que por engano dele, Jesus sabia que ela era uma pecadora mesmo.
E pelo fato de ser pecadora, Jesus a recebe como recebeu aquele homem. Da mesma maneira como Jesus entra na casa de Zaqueu, como nós ouvimos alguns domingos atrás. Da mesma maneira como Jesus acolhe outros, todos pecadores que passaram à frente dele. Jesus acolhe aquela mulher, ensinando para aquelas pessoas que estavam ali que o importante não é a mesa posta, mas as pessoas que sentam naquela mesa. Aliás, eu adoro essa analogia da mesa. Porque o próprio Jesus diz que o reino de Deus se consuma com uma mesa montada, né? Pessoas virão do ocidente, do oriente, do sul e do norte e se assentarão à mesa do reino de Deus. Só que nós, muitas vezes, pensamos que essa mesa é dotada de gente com o coração completamente transformado, completamente contrito, completamente regenerado por Jesus. E que naquela mesa estarão pessoas sentadas com roupas elegantes, gente transformada por aquilo que Deus fez. Mas o que Jesus estava mostrando aqui é que todas as pessoas que vêm em nome dele, ligado pelo seu próprio sangue. Não porque elas fazem alguma coisa, mas porque ele fez alguma coisa. Então, tanto eu quanto você, quanto um morador de rua, quanto uma pessoa em situação de risco e vulnerabilidade, quanto um analfabeto, quanto um muito letrado pós-doutor, todas essas pessoas só podem se assentar à mesa de Deus por causa do sangue de Cristo. E é a única coisa que elas têm. Já ouviu essa frase famosa, né? Que o evangelho é um mendigo falando para o outro onde encontrar pão. E é isso. O que você é, o que eu sou, meu irmão. E talvez alguém entre por aquela porta e veja eu aqui num lugar mais alto e entenda que por esse motivo eu possa ser mais do que você. Mas ela se engana. Porque todos nós estamos ao mesmo pé. Aliás, a mim deve ser cobrado muito mais. Porque, de fato, eu não mereci estar no lugar que estou aqui. Como não mereci estar sentado aí também. O que a gente precisa entender com isso que Paulo está dizendo que nós devemos fazer como igreja? É que o acolhimento, o trazer para a mesa, é justamente a ideia de que nós não estamos esperando que na nossa mesa se sente pessoas perfeitas. Acolher é amar aquilo que é imperfeito. Acolher é oferecer amor para o que não é perfeito, porque o que é perfeito é fácil amar. O próprio Jesus já falou disso, né? Se vocês amam os seus irmãos, amam aqueles que se fazem bem, amam aqueles que te amam, meu irmão, o ímpio faz isso todo dia. E às vezes faz melhor do que a gente ainda. Agora, o amor se manifesta nisso. Jesus morreu por você quando você ainda era pecador. Quando você sequer tinha clamado pelo nome dele. Quando você sequer ainda tinha tido noção do mal que você fazia, Jesus já havia morrido por você. E é por isso que o amor se manifesta amando os outros irmãos, acolhendo o que é imperfeito, trazendo o que é o imperfeito. Então olha só, lembra do que é o acolhimento? Braço aberto e a busca. Porque eu ouço essas frases. Ah, mas fulano não quer nada. Fulano vai lá e ele não se envolve com a gente, ele não conversa com a gente, ele não vem. Mas o acolhimento não traz para o peito? Tem muitos fulanos e fulanas que não sabem o caminho que tem que seguir, que não sabem como chegam até você, que não sabem como se aproximam. Daí o braço aberto. Eu trago ele para dentro do peito. Eu acolho. Eu ofereço um suporte. Eu vou buscá-lo. Eu vou na casa dele. Eu ligo. Eu mando mensagem. Eu ofereço a minha mão para trazê-lo para o meu peito. Não ache que as pessoas sabem ir até o seu peito, abraçar você e chorar aqui. Não ache que as pessoas sabem que elas podem contar com você. Elas sabem quando você se coloca à disposição, quando você estende a sua mão. Então, em resumo, o que Paulo está falando para a gente é uma coisa que não é tão simples, apesar do texto ser muito pequeno. E é muito por conta de não saber o que se passa nesse texto que a igreja no Brasil tem machucado muitas pessoas. Hoje em dia, nós temos falado dentre vários nomes que é se dado a isso, mas pessoas que passam por certos tipos de situações dentro da igreja que são considerados até abuso. Como é abuso moral no trabalho, acontece isso dentro das nossas próprias igrejas. Gente que é excluída, gente que é colocada de lado, gente que não é acolhida, gente que chega no nosso ambiente, dentro das nossas asas. Presta bastante atenção. A gente espera que essas pessoas entrem até aqui. E quando chegam aqui, elas já estão no nosso peito.
a gente não precisa nem fazer assim, é só fechar a asa. O que a gente faz? A gente deixa elas irem embora. Com a fala de que nós estamos de braços abertos e as pessoas entram e saem e não são acolhidas por aquilo que Deus fez. Não são acolhidas com o amor que nós fomos acolhidos. Não entendem por que nós chamamos outros de irmãos, se eu sequer sei a dor do que meu irmão passa. Se eu sequer sei a responsabilidade que eu tenho na vida dele. E muitas das vezes nós fazemos como Caim. Se você lembra dessa passagem de Abel e Caim, onde os dois irmãos, o primeiro assassinato registrado aqui, Caim mata o seu irmão com um certo tipo de remorso ou ciúme, e Deus chega para Caim e fala: Caim, onde está o seu irmão? Qual é a resposta de Caim para Deus? Abusado. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? É sim. Se Caim não sabia o que Paulo escreveria, você sabe o que Paulo escreveu. Você é sim responsável pelo seu irmão. Então, meu irmão, se a igreja brasileira é muito conhecida por ter afastado pessoas do evangelho, gente que a gente deveria acolher, se você parar para fazer uma pesquisa rápida, perguntar a algumas pessoas que estão fora da igreja, por que elas estão fora da igreja, muitos, sem número, vai te dizer porque foram feridas dentro das próprias igrejas. Eu não tenho como lidar com a igreja brasileira toda, mas eu consigo falar com você essa manhã. E nós? E a Igreja Batista da Glória? Quem nós temos sido para os nossos irmãos? Quem você tem sido para os seus irmãos? Quais são as dores dos seus irmãos que você conhece? Quais são as dificuldades do seu irmão que você sabe quais são? Qual foi a última vez que você se dispôs a fazer uma oração inteira sem orar por você, só orando pelos seus irmãos? Qual a última vez que você dedicou tempo a oferecer algo que você sabe, Dodô, mas eu não sei fazer muita coisa. Eu não sei falar direito, eu não sei pregar direito. Mas você sabe fazer um bolinho de fubá maravilhoso, não sabe? Qual a última vez que você fez isso pelo seu irmão? Ou você só chama para dentro da sua mesa, dentro da sua casa, os irmãos que falam a mesma linguagem que você, que assistem às mesmas séries, que conversam sobre as mesmas coisas, que gostam das mesmas coisas que você. Como é que a mesa da sua casa representa o reino de Deus? Lembre que os ímpios já fazem isso. Já trazem para dentro do peito deles as pessoas que é fácil de amar, que lidam bem com eles, que falam bem com eles. Mas os de Cristo, o que Deus quer é que a gente acolham aqueles que são imperfeitos. Sabe por quê? Porque se você foi colocado na mesa de alguém, é porque alguém acolheu a sua imperfeição. Talvez a gente não tenha essa dimensão, mas a gente está, como igreja geral, às vezes, preparando uma mesa para que o Senhor venha consumar o seu reino, achando que as pessoas que vão se assentar nessa mesa estão perfeitas. Mas a gente quer sentar imperfeito nela. Mas os outros que chegam para a gente perfeito. Que me peça perdão para que eu possa oferecer perdão. Porque só posso oferecer perdão se ele quer. Ele não quer ser perdoado, então como é que eu vou perdoá-lo? Como se o perdão estivesse nele, não em mim. Eu quero discutir com ele as coisas que ele falou para mim. E depois que a roupa já estiver lavada, aí eu penduro ela no varal. Se eu não lavar a roupa suja, então eu colocar para ele todas as dores que ele me causou, como é que eu vou tirar isso que está dentro de mim? E aí o que eu faço? Ele vem me pedir perdão e eu falo: pois é, sabe como eu me senti? Assim. Agora que eu soltei e joguei a minha carga sobre você, eu posso te perdoar, meu irmão. É assim que é perdão? Foi assim que Jesus fez conosco? Não foi. Então a minha pergunta é: que tipo de igreja nós queremos ser para as pessoas que chegam no nosso peito? Que se permitem adentrar o nosso tempo, as nossas conversas, as nossas reuniões, os nossos PGs, as nossas salas GBD, o nosso convívio. Que tipo de igreja nós estamos sendo para as pessoas que alcançam os nossos corações de alguma maneira ou que encontram com a gente durante o nosso dia? Eu queria propor essa reflexão para a gente. Porque muitas pessoas vão chegar no nosso meio com as suas famílias quebradas, estressadas. Porque, gente, ter uma família, a gente vai falar isso hoje à noite também, ter uma família sendo alguém que honra a Deus é uma coisa muito difícil. Você imagina alguém que tem uma família e que não honra a Deus, que não tem Deus como seu suporte, que não deixou Deus entrar e fazer alguma coisa no seu meio. E nós estamos querendo que essas pessoas se comportem como nós. Quando essas pessoas chegarem aqui, que tipo de familiaridade, ou de fraternidade, ou de irmandade nós estaremos oferecendo para elas? E é por isso que eu queria te fazer uma reflexão muito prática. Quantos da sua família aqui, quando eu falo família IBG, Igreja Batista da Glória, você sabe que precisa pedir perdão? Eu quero te fazer esse desafio. Você pedir para que Deus te lembre
a gente costuma pedir a Deus para lembrar das coisas que nos trazem esperança, né? Mas pedir para que Deus te lembre das vezes que você machucou alguém aqui. Se você tem uma história com essa igreja, provavelmente você já machucou alguém. Ou alguém te machucou. E para esses que te machucaram, eu queria te desafiar a perdoar, sem qualquer tipo de roupa suja a ser lavada, sem qualquer tipo de entrega de pacote ou de peso para que o outro saiba carregar. Perdoa, meu irmão. Foi isso que Jesus fez com você. Talvez aqui a gente precise entender um irmão que está tentando chegar, mas não consegue. Que não tem a mesma intencionalidade, que não sabe como chegar nos outros, que não sabe como falar com você, que não sabe como chegar no seu meio, que não sabe como entrar na sua galera. Eu preciso entender esse irmão. E minha asa está aberta para trazer ele para dentro do peito. Eu preciso entender que para eu falar de família, eu já tenho um relacionamento aqui que deveria se parecer com isso. Se para sua família dar errado, se você não é casado, se você já é casado, você sabe disso com certeza. Mas se você não é casado ainda, você vai aprender isso no dia do curso de noivos. Em nome de Jesus, Deus vai derramar a bênção e vai casar todo mundo que está aqui presente solteiro. Todo mundo falando amém, né? Agora dá até glória a Deus. Mas você vai aprender isso. É impossível um relacionamento dentro de uma família sem ter perdão. Meu filho, com 1 ano e meio de idade, precisa ser perdoado de coisas que ele faz comigo e com a minha esposa. Minha filha de 4 anos. E eu, com 30 anos a mais do que a minha filha, preciso pedir perdão por ela de coisas que eu faço para ela. Quanto mais a gente, que não se vê todo dia, que às vezes tem uma semana super estressante, enquanto você chega na igreja com um sorriso alegre, eu chego aqui mal. E a gente precisa se encarar, e a gente precisa dar bom dia para 300, 400 pessoas no mesmo domingo. Eu querendo enfiar minha cabeça dentro de um buraco e deixar lá escondido, mas eu venho para a igreja e todo mundo me dando bom dia. Eu também tenho que oferecer o meu bom dia e perguntar para o irmão, como é que você está? E a chance do irmão falar assim para mim, meu irmão, não estou bem. Isso é um problema, né? Porque ele me dá uma responsabilidade. Eu tenho que perguntar por que ele não está bem. E se ele quiser chorar no meu ombro? E se ele quiser contar suas mazelas? E se ele quiser que eu ore por ele? Como é que eu vou fazer? A igreja do Senhor é isso. Conjunto de irmãos. Gente que está disposta a ir, a se oferecer, a doar, a dar a sua vida pelo seu irmão, a fazer aquilo que ele não faria por alguém comum. Talvez nem por ele mesmo, mas pelo irmão ele dá. Que tipo de igreja nós temos sido? Que tipo de igreja que nós queremos ser? Deus não quer que a IBG seja uma igreja perfeita. Nós não seremos. Sabe por quê? Porque o único perfeito da história é Cristo. É o cabeça da igreja. O corpo, enquanto nós estivermos aqui, passa por muitas dificuldades. Muitas doenças, muitos atritos, muitas falhas de comunicação. Mas até que Jesus venha, até que a gente seja restaurado e até que a gente passe a habitar com Cristo no nosso meio, nós vamos precisar aprender a acolher os outros como irmãos.